Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você ouve agora mais um episódio do podcast Mulheres de Negócios. E eu tenho um prazer imenso de receber duas empresárias de uma área muito sensível, a qual é pessoa, a área de educação. E quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está abraçando muito mais pessoas, famílias. Eu recebo aí Lidiere Barros e Daniele Barbosa. Elas mesmas vão contar para a gente o quão é importante ter um projeto desse porte, dessa natureza. Inclusão, educação, isso é pauta desde sempre. Eu me lembro, e enquanto secretária de Educação Municipal aqui de Caruaru, fiz alguns fóruns nesse debate, nessa ação de incluir mais alunos para dentro do ambiente educacional. E isso é uma evolução. E eu chego hoje vendo projetos pioneiros, projetos dando certo, projetos que fazem acontecer, só engrandece. Mas vamos vocês. O bate-papo é nosso, vocês podem interagir o tempo todo. Lidiane, você sempre pensou em ser pedagoga, sempre pensou nessa área de educação? É, sempre, Vânia. Isso vem de Desde cedo. berço, isso Quando vem de você tinha assim 16 berço. anos, já Isso, pensava, já pensava. Até acho porque eu venho de uma massa. família de educadoras, né? Onde a minha Ah, avó era professora, minha mãe também, uma grande educadora do interior, do município de Moreno. E sim. desde pequenininha já acompanhava minha mãe nas correções de provas, trabalhos, mas nunca pensei. Pensei na área do magistério, como ela sempre sonhou para as filhas, somos em duas mulheres, Ah. mas nunca pensei em ir para a área de educação inclusiva. A educação inclusiva foi, eu Lhe disse, abraçou em que momento? abracei a causa no momento que me deparei justamente com essa situação, na época de magistério, em sala de aula, em ver crianças com dificuldades de aprendizagem. Há 25 anos atrás, a gente É, não tinha, né, o tamanho de diagnóstico, né, de conhecimento a nível de relatórios e diagnóstico como temos hoje. Mas me incomodava e me inquietava, como professora de magistério, ver crianças que não conseguiam, tinham dificuldade de aprendizagem, não conseguir concluir nem contemplar os conteúdos daquela série. Então, isso já me chamava a atenção. Então, a inquietude do magistério a me inquietude das fez pessoas. isso, Porque não é só o magistério. São isso. pessoas inquietas e vão muito mais além. E a gente vai falar muito sobre o seu projeto. Mas aí, Daniela, como é que entrou na sua vida a pedagogia? Então, eu demorei um pouco mais, né, Hum, a me encontrar na área educacional. por eu vi, você é biomédica Isso, eu também, né? fiz primeiro a graduação de biomedicina e aí, assim que eu finalizei meu curso, eu comecei a ministrar aulas. E aí foi nesse ponto, né, que eu entrei de cabeça na educação e conheci mais a fundo a educação inclusiva. A virada de chave foi A em virada sala de de aula, chave. das duas. As duas, Isso. isso. É, interessante. E aí eu tinha essa dificuldade, né, na biomedicina, eu pensando, está faltando alguma coisa, né? Então, nesse faltar algo foi que eu fui buscando esse envolto da área educacional e me encontrei. Hoje eu não me vejo, Fazendo né, outra coisa. fazendo outra coisa. Eu acho muito. Eu também passei 4 anos na área de educação, mas como gestora, um outro olhar. Mas hoje eu sou acadêmica, sou doutoranda, porque a gente não para de estudar, Isso. Não, não não é para. verdade? E professora universitária, mas eu fico assim, encantada com vocês pelo projeto, porque muitas vezes a pessoa tem o gatilho como você teve em sala de aula, mas você foi além. Você foi desenvolver, você foi abraçar um projeto. Me conta a experiência de colocar a escola de educação A inclusiva. educação especial ela existe há 30 anos, né, É, Ivânia? Eu sempre digo assim, olhar 30 anos é olhar uma trajetória, né, de muita luta, de muito preconceito, de muito capacitismo ainda dentro do contexto social. Porque falar de inclusão hoje, a gente vem para toda uma fundamentação teórica, mas a gente só, em 30 anos, é que a gente sabe dos grandes desafios que a verdade. gente enfrentou e que enfrenta ainda Ainda. nas políticas de educação inclusiva, no geral, não só social, mas em principal no contexto educacional, que é a minha área, né? E falar de educação inclusiva hoje, para mim, é ter a certeza de que realmente a inclusão ela pode acontecer de fato e ela pode ser real.
E eu acho interessante que, quando eu vou fazer as minhas palestras, eu sempre digo assim, né? E já fui questionada. A educação, eu vou passar por essa vida, não vou ver a inclusão acontecer da forma como eu sonhei, como eu sonho, né? E as pessoas, e Mas, a gente bate papo, just, as pessoas às vezes pensam, a ideação é a realidade. perfeito, é isso aí. Tem Nem uma, sempre a não teoria, eu existe acho que a mundo fundamentação real, teórica não é a prática, né? não. E quando eu falo Mas a gente isso, avançou, não avançou? avançamos muito. Mas sou questionada às vezes, mas por que você fala que ela é utópica? Isso não seria um lado pessimista de você estar vendo? Se eu fosse pessimista, eu não estaria nem aqui dando palestra. Verdade. Mas é ser realista. É justamente isso que você colocou, né? Que nem sempre é aquilo que a ideação é a realidade dos fatos. E isso a gente ainda sofre muito em fazer a sociedade entender e compreender esse lado de uma criança, em principal na escola, do que era uma educação inclusiva real dentro do ambiente escolar. Daniela, quando eu olho lá para trás, para a minha experiência, aí eu vejo o quanto evoluiu. A evolução Sim, é sem imensa. dúvida. E você, assim, acredita dessa evolução? Sim, eu acredito piamente, inclusive, né, que a gente é uma ponte para essa evolução. Né? A gente Sim. precisa também trabalhar em nós a inclusão para ver, de fato, ela acontecendo. Né? Então, isso é um dos propósitos que hoje Então, eu foi a tenho. formação do professor, foi a formação, foi a academia que ajudou a percepção da ajuda que a gente dá aos alunos. Então, foi justamente dentro dessa visão, né, de dificuldades pedagógicas que eu fui me encontrando. Então, eu vi ali, nessa dificuldade pedagógica, algo que realmente eu pudesse me aprofundar mais. E aí eu fui buscando a pedagogia para entender melhor esses contextos, né, cognitivos. Fui Isso. buscando a psicopedagogia e hoje... Hoje a realidade ela é bem diferente. Hoje é uma realidade e salta aos olhos e a informação, as redes sociais, a internet como um todo, ela traz muita proximidade para a gente da dor, né? Verdade. Eu acho que a gente hoje trabalha muito mais a dor. A gente está focado mais em atender essa dor da família e precisa da ajuda externa. Ela não consegue dar conta, porque também não é função da mãe, toda mãe ser pedagoga, mas essa dor ela traz a necessidade da sociedade dar uma resposta. Eu acho que essa resposta Uma resposta de aceitação, né? De receber esse também. diferente, mas de A uma forma... aceitação e o cuidado que você Isso, o faz. Eu acho que zelo, o a sociedade, cuidado. não é, a aceitação eu acho que é mais um papel do senso comum nosso, enquanto Perfeito. sociedade. Esse olhar mais sensível à causa, Enquanto né? sociedade. Mas, assim, o tirar de um lugar e botar em outro, isso é muito difícil. Né? Só o conhecimento para a gente faz isso. Mas para uma pessoa e precisa de inclusão, ela não faz só. É verdade. Ela faz através de vocês. É verdade. É muito massa, né? E a gente entender, né, que somos agentes que contribuem para que isso seja feito, Isso. né? Isso é muito importante. É como Dani coloca, ela dizer assim que se encontrou nesse processo, mas ela se encontrou na dificuldade do outro. Isso, E na como dor isso é do outro. importante, E né? a gente está aí num podcast de mulheres, e eu nem perguntei a você, mas eu iria sua reflexão. Acho que a maioria são mulheres que procuram vocês. Os pais, os homens, como é essa? Em grande maioria. Não é? 80% das famílias que vêm buscar ajuda vem muito mais por parte das mães. Até no processo mesmo de anamnese, a gente sempre avalia de primeira mão, primeiro encontro a nível de Porque é anamnese mais é uma com as mães. responsabilidade que a gente tem. E muitas delas, a gente ainda se encontra com um grande desafio, que são mães solos, né? Muitas, quando recebem um diagnóstico, aquele companheiro abandona, Isso. a família deixa de lado, porque é uma criança que vai dar mais trabalho, Muito não é aquele mais. filho tão sonhado, como diz o filho perfeito. E são mães solos, muitas vezes elas fazem essa progressão de vida sozinha para fazer o trabalho com esse filho. Então, enquanto isso pesa, né? Pode falar. E muitas delas, né, se tornam, inclusive, terapeutas dos próprios filhos. Né? Imagino. Dentro desse processo, Ela aprende. elas têm essa necessidade de estar a fundo, Aprendendo. entender como é o processo, como é que eu faço a aplicação, o que é que eu posso ajudar meu filho.
né? Então, isso é muito importante. A gente vê que elas sua... realmente têm uma visão mais terapêutica do processo. Essa E aí sua colocação, ajuda eu demais. tinha pensado, construído o argumento em mim, como você fez. A mãe se torna terapeuta, mas é verdade. É muito importante isso. Ela se torna parte do processo, né? Ainda mais a fundo. E a gente coloca, né, Dani, assim, nós somos os terapeutas porque você veio nos procurar, claro, não tem sentido você estar aqui para acompanhar o seu filho. Mas como é a tua empresa? Fala, mas elas se tornam terapeutas de coração, Sim. porque a filosofia da empresa apresenta isso, né? A gente diz que a melhor terapia é família e escola bem orientados. Os dois juntos. Sem esse processo triangular de família, terapia e escola, a gente não consegue uma inclusão de verdade, porque quando a gente para pensar esse tempo que a criança passa na escola, são 4 horas, 5 dias por semana, num mês completo de 4 semanas, elas passam 20 horas semanais, 80 horas dentro de um ambiente escolar. Se a escola não acolhe e não faz a parte inclusiva, essa criança perde 80 horas aí, máximo por mês. E se essa família não dá continuidade a um processo terapêutico no ambiente familiar, a gente também perde o processo. Então, ter essa acolhida com as mães, esse projeto terapêutico que a gente faz lá, é muito importante. Muito. Verdade, Lidiane. Eu iria fazer uma reflexão com vocês. Hoje o mundo está muito complexo, né? A complexidade não é de não entendimento das variáveis e atinge o mesmo fator. Então, hoje, ele está muito mais sistêmico, mais informações, mais ansiedade. E eu noto, e aí eu quero a opinião de vocês, se é um erro meu notar isso, se é uma percepção errada. E hoje a gente tem mais pessoas com mais necessidades especiais na sociedade. E eu poderia citar vários exemplos, até porque a gente vive um choque geracional. São 6 gerações convivendo numa sociedade. E como é que vocês têm o olhar desse aumento e dessa necessidade de, cada vez mais, ter atendimento para as pessoas especiais? Ou se não tem aumento, eu estou errada? Tem. Na verdade, não existe, existe um grande aumento de diagnóstico pelo grande aumento de informações, né? Veja quantas pessoas sem diagnóstico há 20, 25 anos, há 30 anos atrás, logo quando comecei. Então, percebíamos a inquietude daquela pessoa com deficiência em sala, mas, de contrapartida, não existia tanta informação para um diagnóstico. E vinha mais diagnósticos quando se tinha síndrome de Down, como eram casos sindrômicos, porque era a parte física, era visualmente, era apresentável já a nível de diagnóstico. Mas hoje a sociedade ela está mais informada. Porém, quando você diz assim que a sociedade está muito rápida, ela é uma sociedade muito fast, né? Estamos num mundo muito rápido, muito, onde a ansiedade controla esse mundo. Segundo Mário Sérgio Cortella, né, até num café filosófico, me faz lembrar que ele diz assim: o mundo se tornou tão rápido, tão fast, que já existe o primeiro velório drive-thru na Tanzânia. E isso foi bem interessante, que as pessoas, na hora que questionaram, se você passa e você vai lá, faz uma oração, deixa o seu recado na tecnologia lá, e você faz a volta e vai embora. Então, tudo se torna muito rápido. Então, esse processo de ansiedade, as questões de ordem de conhecimento também avançaram bastante, a ciência avançou. Sim. E, por isso, essas questões do diagnóstico, não é que teve um grande número, né, de pessoas hoje diagnosticadas, mas o nível de conhecimento também avançou bastante. Eu acho que as duas coisas. Isso, andam em paralelo. Isso, não é? Isso. Como é que está as pessoas, qual é o seu olhar para essa lei e o Brasil adotou da educação fundamental, educação básica, que vai até o Fundamental 2, não ter celular em sala de aula, não ter tela, porque a tela hoje também é viciante. Qual é o teu olhar, Daniela? Eu acredito que seja, né, um comportamento que já deveria ter existido, né? Porque o fato da gente diminuir tela, a gente abre espaços, né, para interações sociais, né, para o contato com o outro, né? Então, eu acho que essa proposta ela foi fundamental. Eu acho que ela já deveria ter... Eu também concordo, porque a gente precisa saber o tempo. A gente adulta, a gente com todo esse conhecimento, quando eu perdi tempo. Perde muito tempo. Né? Perde muito aí tempo a gente
e a gente tem um certo controle. Imagine uma pessoa em formação, É verdade. não é? E saiu até a pesquisa, né, dizendo Sim. que depois que foi sancionada a lei de proibição do uso de celular em escolas, o quanto de rendimento essas crianças, esses sim. adolescentes, né, de ensino médio também passaram a ter a nível de atenção, de concentração e as melhoras até nas questões avaliativas e de trabalhos aplicados em sala de aula. Então foi uma evolução fantástica, né? Em Perfeito. contrapartida, também eu acredito que teve um impacto muito grande, né, nas crianças, nos jovens, porque aumentou também a questão da ansiedade, né, porque a gente sabe que a tela hoje é um sinônimo de regulação. Então, se eu estou na tela, eu estou me acalmando, e dentro desse contexto escolar, teve essa questão da ansiedade, né, esse aumento de ansiedade, mas também umas melhoras significativas, por outro lado, né, dentro desse contexto de socialização. Eu acho que Verdade. já... Como é que vocês enxergam? E aí, está no contexto e está também um pouquinho fora, mas faz parte do nosso universo. Como é que vocês enxergam o mundo hoje, nessa complexidade? Como ser empresária, como ser pedagoga, numa área tão específica de inclusão, com essa sociedade que hoje a gente convive, como é que você enxerga hoje a sociedade? Eu Os tenho desafios, curiosidade. né, Ivânia? Eu digo sempre assim, todos os dias a gente se acorda com grandes desafios, né? Porque ser empresário dentro de uma área onde é uma área que, decorrente Já do ser processo, empresário já sofre, já é né? difícil. Os tributos. Já é difícil. E ser empresária numa área onde tem um crescimento muito grande dentro dessa área de profissionais, mas a nível de estudo, de capacitação, de exercício de excelência, vamos dizer, eu digo de profissionalismo, a gente ainda tem um grande desafio, né? Então, a capacitação desses profissionais, o treinamento desses profissionais para lidar com pessoas com deficiência ainda é um grande desafio. Até porque a pessoa precisa estar muito bem, né? Isso, É um justamente. equilíbrio pessoal imenso para você Pessoal, lidar. profissional, e você ter Sim. que abraçar, e ainda do ponto de vista familiar, né? Porque Sim. você ali, você está como profissional, você está como empresária, você tem que também ser mãe. Eu sou mãe de 3, né? Um adulto já, e um adolescente, e um pré-adolescente, então é difícil conciliar tudo isso, mas a gente vai se esforçando. Eu vejo a nossa dificuldade de conciliar todos esses níveis de ambientes profissionais de trabalho, níveis de ambientes mentais, porque você olhe não só o seu aluno, mas você olha a família, É isso aí. não é? E toda família hoje ela tem complexidade em educar. A educação, até para quem não tem a inclusão, é difícil. É difícil. É difícil pelas ofertas, pelas Isso. informações, e são grandes. Como é que você enxerga o mundo hoje, Dani? Então, esse contexto, né, de visão dentro dos desafios da inclusão é estimulante, né? Como o Lidy falava, são desafios diários, né? E são os desafios que nos estimulam a querer... Aí é ao vivo, mas não tem problema. É só... querer fazer a diferença, querer acolher essas famílias, acolher essas pessoas, né? E entender as necessidades também, né? Acho que esse estímulo, essa empatia, né? Essa compreensão. esse estímulo que nos dá suporte, né? Pra... E ainda vem Sim. assim, ainda pega o gancho aí de Dani, quando a gente tem que, você falou bem, a questão de educar, e Sim. muitas vezes no contexto de uma criança atípica, as pessoas entenderem quando ela desregula, tem um comportamento inadequado, achar que aquilo é uma falta de educação doméstica, né? É bem interessante isso. E a gente fazer a mãe ter a sensibilidade, ter o olhar de entender o contexto educacional, que eu sempre digo, o contexto da educação, cada um dá o seu, cada família faz a sua educação doméstica, mas o conceito de entender que um comportamento inadequado nem sempre é a falta de educação. Em principal, quando a gente se volta para crianças atípicas, então, né? além de empreender, né, a gente tem o desafio de ser um agente multiplicador, né? Fazer com que o outro enxergue
aquela pessoa como sendo parte da sociedade, como sendo uma pessoa que tem a sua forma de regulação. Então, ser agente multiplicador também é parte do processo de empreender na área da inclusão. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Bem importante. Eu também acho. E, pessoalmente, vocês estão bem? Como empresárias, como mãe? Como é que vocês lidam com o dia a dia, o trabalho, quantas jornadas vocês passam? Se o dia tivesse 48 horas, era pouco para a gente, assim, né? Mas dá para a gente conciliar. Eu sou mãe de 3, Dani não tem filhos, né? Mas dá para conciliar. É um desafio. Todos os dias a gente se acorda com o desafio ainda do ser mulher, né? Do se empoderar, do estar sempre bem. Nem sempre a gente está 100%. Não. Tem aqueles dias que a gente não acorda tão bem. Mas a gente... É uns desafios que a gente vai enfrentando no dia a dia para aprender a ser várias personalidades, várias pessoas em uma só pessoa. São todas em uma só, né? Isso. Eu escrevi um texto sobre isso. Eu tenho, de vez em quando, eu gosto de escrever e as pessoas hoje estão lendo cada vez mais. Talvez seja por isso que eu esteja estimulada a escrever. Aí eu escrevi um texto, somos tantas em uma só, mas isso é uma única. É verdade, é uma única desempenhando. O nosso tempo, né? Nem todo dia é um bom dia e tudo bem. Né? A gente precisa também ter esse olhar com a gente. O cuidado nosso, né? O autocuidado é importante. E passar isso também, né, para as mães, para essas famílias que chegam, porque muitas vezes elas chegam para cuidar desse filho e às vezes esquecem dela. Quantas mães já se anularam na vida por conta de um filho, né? Inúmeras. E a gente resgatar essa autoestima, a gente resgatar esse empoderamento. Isso é um dos projetos que a gente tem na empresa, né? É de cuidar bem para que ela possa cuidar bem daquela criança. Então, o olhar diferenciado para essas famílias é muito importante. Esse movimento feminino é internacional, no mundo todo. E eu estava lendo ontem o Estadão. E Luísa Trajano disse uma frase, eu disse, tão simples a frase e tão difícil. O que a gente só quer é cuidar, a gente está dividindo o poder, está dividindo as tarefas, está dividindo a alegria, as dificuldades, os nossos parceiros, né? Verdade. E a gente não quer ser mais do que ninguém, a gente só é um sinal de igualdade. Isso me faz lembrar, no dia 2, o Dia Mundial de Conscientização, né, do Autismo, que a própria temática esse ano ela foi invertida, né? Ela se voltou para a questão de visibilidade, para o transtorno do espectro do autismo, mas ela se voltou muito para as famílias e para as mães que cuidam. E essas mães de crianças atípicas, como elas se sentem, como elas estão, como está esse emocional dessa mãe diante de todo um diagnóstico, todo um tratamento, de tudo que ela enfrenta para com esse filho. E dentro de estudos a gente percebe que muitas delas elas se anulam para viver uma maternidade atípica. Então, elas se isolam cada vez mais. E esse não é o propósito. Então, o propósito é fazer com que ela realmente se acenda, ela chegue para um processo de maternidade, mas dela, a gente está vendo uma mulher ali. E até ela entender, né, que nesse processo ela também consegue cuidar dela, leva um tempo. Leva porque a sociedade não abraça com facilidade. Isso. A família não abraça com facilidade. E isso é ação e reação. Já tem a autocobrança. A ação e reação. Eu acho é muito difícil. Mas ambientes como esse, a gente debate, as pessoas escutam, assistem podcast. São ambientes que só possibilitam e as pessoas entendam cada vez mais. E é multidisciplinar. Isso. É um cuidado assim, e vai da educação ao fono, ao fisioterapeuta, ao médico, à psicóloga. É muita gente envolvida. Verdade. Mas eu acho que a gente está cada vez mais discutindo. Não sei se está melhorando. Acredito que sim, volta atrás. Acho que a gente está melhorando. Porque escolas mais inclusivas é tudo que a gente pede, né? Que a gente precisa também, pede, né? E precisa, melhor dizendo, bem colocado. Mas me diga uma coisa, ser mulher para você teve preconceito profissionalmente?
quando foi para abrir a sua escola, tudo, foi difícil? Muito difícil, Ivane, até porque eu venho para uma área que, na época, já existia, e eu comecei já na integração, onde já se falava em inclusão, mas não tínhamos uma lei brasileira de inclusão. Tínhamos escolas onde se colocava pessoas com deficiência no ensino regular, mas, de contraturno, existiam salas de integração, onde só eram pessoas com deficiência naquele contraturno. Ou seja, aquelas que não se enquadravam dentro do ensino regular, elas passavam a existir dentro de um ambiente só de pessoas com deficiência, independente de idade. Então, existia várias turmas de integradas e, nesse processo, elas eram avaliadas pelo nível de intelecto. Então, não importava a idade biológica. O que elas aprendiam, o que estavam dispostas a aprender, elas eram enquadradas dentro daquelas sistemáticas de série. E isso, no início, para mim, já era bem chocante ver as turmas de integradas, saber que dentro daquela quantidade de pessoas com N deficiências, por mais que se quisesse chegar a um nível de aprendizado, eu sabia que não ia chegar nessa totalidade. Já era difícil no ensino regular, que dirá cada um dentro de uma especialidade ali você ter que trabalhar. Então, os desafios onde eu coloquei todos os projetos para a gente fazer as testagens, onde eu reuni 150 crianças, adolescentes e adultos com deficiência para poder trabalhar em cima de metodologias assertivas para esse aprendizado, fui muito criticada, muito. Na época, eu lembro bem que as pessoas olhavam para mim e diziam, eu não sei onde você quer chegar, eu não sei o porquê você insiste, eles não vão aprender, eles não vão conseguir. E ali era aquele balde de água fria. Eu chegava em casa, muitas vezes chorando, desesperada, e minha mãe, inclusive até minha mãe, na época, ela disse para mim, mas tantas áreas para você ir na educação e você quer ir logo para que te dá mais trabalho, porque ela me viu, né, que uma criança teve um comportamento disruptivo comigo, e eu cheguei em casa bem mordida, com o cabelo puxado, e ela, por que você não procura outro? Eu disse, mãe, é onde eu me encontrei, na educação. Então, foram grandes os desafios, inclusive dentro do meu ambiente, né, familiar, né, minha mãe como educadora, ela queria muito que eu fosse para um outro ramo da educação, mas foi isso que eu quis fazer. Então, a paixão... encontro é muito bom. Eu digo que é uma missão de vida. E quando a gente se apaixona pela missão que a gente encontra na vida, realmente foi desafiador, mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Eita, coisa boa. Eu acho muito legal quando você faz e gosta. Eu, às vezes, dou aula para... Às vezes, não. Dou aula para adolescentes na universidade. E eu digo sempre, muitas vezes a gente passa uma vida para descobrir o propósito, mas se você descobre ainda na universidade, ainda no início profissão, isso é muito bom. Muito, verdade. Encontrar o propósito. Isso é um divisor de águas na vida de qualquer ser humano. Divisor total. Então, foi justamente isso que veio a mim, né? Eu terminei a biomedicina e eu me perguntava, está faltando alguma coisa? E aí, nesse está faltando alguma coisa, eu fui estudando, como você falava, né? A gente nunca para. Para, não, é uma constância. É minhas coisas. A gente precisa estar sempre se atualizando, sempre se informando. E aí eu disse, eu vou fazer outro curso superior, fiz e fui tentando realmente. E hoje eu me sinto realizada. Hoje, realmente, eu estou fazendo o que eu vim ao mundo para fazer. Eu estou na minha missão, né? Como a gente costuma dizer. Eu acho massa. Eu também acho que as pessoas precisam se encontrar. Outro dia, uma amiga me questionando, disse, como é que tu faz tanta coisa? Às vezes, ela tem a profissão, é um profissional liberal, tem um consultório dela e está ali crescendo, evoluindo. Mas quando eu te vejo, tu está num projeto, quando eu te vejo, tu está em outro, tu faz isso, faz aquilo. Mas essa sou eu me encontrei nessa diversidade. É mais difícil, né, para mim. É verdade. Mais difícil para mim. Mas eu me encontro na diversidade. Se eu ser em um só segmento, eu não me encontro. E que bom. E bom. E que bom que você consegue realizar e dar conta, né, claro, desse segmento. Claro. E quando eu sempre digo, missão dada é missão cumprida. E eu acho que é o nosso papel, encontrar aquilo que realmente a gente se identifica, trabalhar, eu digo assim, o ser aquilo, né? É você colocar o amor, é você colocar a paixão naquela sua missão que foi destinada a nível de trabalho. E, como eu sempre coloco, né, que adaptar não é incluir. Incluir é gerar resultados. Então, quando a gente gera resultados, a gente mostra que a inclusão está acontecendo. Verdade. E a minha produtora ali já disse, e só temos 3 minutos, faz um tempinho. Vamos encerrar, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí
para a sociedade, para a mãe, e vocês quiserem inspirar? Mulheres, mães atípicas, né? É. Não desistam dos seus filhos, mas, em principal, não desista de você. Porque dentro de qualquer mulher tem um grande potencial, não só pessoal, mas de maternidade e de profissionalismo também. Então, não desistir. E bom. E a minha reflexão é também para que elas entendam que nunca é tarde, né? Para ressignificar, para ir em busca Perfeito. realmente da sua missão, do seu propósito. Então, nunca feche os olhos para você, para o seu autoconhecimento e para os propósitos que você tem na sua vida. Perfeito. E assim encerramos mais um episódio do podcast Mulheres de Negócio. Eu agradeço demais a participação Nós de que Foi uma vocês. satisfação. Né? O podcast Mulheres de Negócio é um projeto da CBN voltado para inovação, tecnologia, finanças. São mulheres falando sobre tudo. Mulheres de Negócios é uma produção da CBN Caruaru, realizada no grupo Asa Branca, com produção de Adria e edição de Edson Vaz. Nos vemos no próximo episódio.